Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos ao Fala Povo da noite de hoje. Como é bom estar com vocês aqui na TV Nova, no canal 22.1. É muito bom estar com vocês aqui. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando um programa hoje sensacional. O tema vocês vão achar muito interessante. Inclusive é o tema do momento. Nós vamos falar sobre terrorismo. É exatamente isso que você ouviu. Nós vamos falar terrorismo. Antes, eu quero mandar um abraço para você que está acompanhando o Fala Povo aqui no Recife, região metropolitana, através do canal 22.1. Você também pode acompanhar o nosso programa pela internet. Anote o nosso endereço da internet, @TV Nova Nordeste Oficial, @TV Nova Nordeste Oficial, e também Edson_Araújo TV. Edson_Araújo TV, e você acompanha o programa Fala Povo em qualquer parte do mundo. Então, pessoal, o tema de hoje, terrorismo, como eu lhe falei, e quem vai nos ajudar a tirar nossas dúvidas é um cientista político. Eu estou me referindo ao Tiago Siebra. Tiago Siebra, além de ser cientista político, também é advogado criminalista. Doutor Tiago, boa noite para o senhor. É uma honra contar com a sua presença mais uma vez aqui no programa Fala Povo. Seja bem-vindo. Boa noite, Edson. Boa noite, telespectadores. Uma alegria estar aqui e poder colaborar. Doutor Tiago, o tema realmente é um tema apetitoso, né? Nos últimos dias nós tivemos aquela barbárie que aconteceu lá em Brasília, na nossa capital federal, que chocou o mundo. Não chocou só os brasileiros, né? Um ato lamentável que aconteceu com os três poderes, né? Sendo atacado assim de uma forma agressiva, abusiva, que deixou o mundo estarrecido com relação ao nosso tema de hoje, que é o terrorismo. O que é que o senhor achou daquilo tudo, doutor Tiago? Bem, Edson e telespectadores, entendemos que quiseram, de todas as formas, abalar o sistema democrático brasileiro. Os atos praticados no domingo, dia 8 de janeiro de 2023, foi ato de vandalismo, ato de afronta à democracia da República Federativa do Brasil. E essa atitude é uma atitude totalmente represível, uma atitude totalmente repreensiva, tendo em vista que não se pode confundir a liberdade com a libertinagem. A liberdade de expressão, ela está prevista constitucionalmente, mas os atos de vandalismo, os atos de afronta às bases democráticas e republicanas do Brasil, tudo isso é repreendido e as pessoas que assim estavam envolvidas merecem ter as reprimendas do Estado através de um devido processo legal em que possam apurar todos os atos e, consequentemente, aqueles que estavam envolvidos sejam punidos de acordo com as medidas previstas em lei. Doutor Tiago, eu particularmente condeno qualquer tipo de manifestação que seja desenvolvida com a violência. Mas o que chamou a atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é que ele disse o seguinte, que naquela manifestação, que não foi uma manifestação, não existia uma pauta de reivindicação. Porque geralmente quando a gente vê um professor na rua, ele está reclamando de salário. Quando vê o pessoal que está fazendo greve dos petroleiros, é que eles estão reclamando de melhorias salariais, de condição de trabalho. Tem uma pauta. E aquele povo que estava ali não tinha pauta. A pauta era o golpe de Estado. Eu estou certo ou foi mais ou menos isso mesmo, que não tinha pauta nenhuma, a única coisa que eles queriam era o poder. Foi isso que aconteceu? O que dá para se entender foi uma não aceitação de todo o processo eleitoral que houve em outubro de 2022. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi legitimamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. E todo o processo eleitoral teve a sua ingerência e foi chancelado, né, democraticamente. E isso tem que se ter respeito, tendo em vista, Edson, que o ônus da democracia é a alternância de poder. Isso. Toda e qualquer manifestação, ela deve ser civilizada, ela deve ser pacífica,
e não com atos de vandalismo e de afrontas às estruturas democráticas do poder. Os três poderes da República, eles se coexistem de uma maneira independente e harmônica. E todos os três foram aviltados naquele ato do dia 8 de janeiro de 2023. Não só os patrimônios em ordem material foram dilapidados, mas A democracia saiu a arranhada. democracia ela foi vilipendiada. E isso nós não podemos permitir, pois a coesão dos interesses do poder, em que coexistem os três poderes, é a manutenção da ordem, do progresso, da paz, de uma estrutura democrática que possa ser respeitada e respaldada. O nosso país é um país de dimensões continentais, é um país de respaldo internacional e tivemos uma cena lamentável que eu faço uma alusão ao que aconteceu com o Capitólio invadido no poder americano, no poder legislativo americano. E foi uma tentativa também muito fracassada. Aqui inventaram de agir contra os três poderes, que foi até uma situação até mais grave, mais preocupante, mais danosa, né? Mas graças à estruturação de uma ordem vigente, pôde-se controlar todo o ensejo e os responsáveis por isso devem ter as suas medidas necessárias de cumprimento legal. Né? Sobre os responsáveis, doutor Tiago, quem foi que falhou? Edson, o que se percebe é que a inteligência ela poderia ser mais ativa, mais proativa, né? O policiamento. O governo do Distrito Federal foi um pouco inerte com relação aos cuidados, às precauções, tendo em vista que Brasília é a capital federal, né? Então, era da alçada também da estrutura do governo do Distrito Federal ter mais ingerência de domínio em organizar as manifestações e até mesmo evitar, né, a aproximação das pessoas, desses vândalos, no segmento dos três poderes. Então, houve essas falhas de caráter estrutural que precisavam ser mais bem diligenciadas, mais organizadas, mais, como é que se pode dizer, estruturalmente mais coordenadas, né, para que tantos lapsos não fossem ocorridos como observamos. O senhor fez uma comparação com o Capitólio, aí eu faço uma pergunta para o senhor, porque o ex-presidente Bolsonaro ele tinha um alinhamento político com o então presidente Donald Trump, quando aconteceu aquela invasão no Capitólio. Foi coincidência ou foi alguma coisa já orquestrada, já que eles se alinhavam como a direita e ultra extrema direita? Acredito, Edson, que o alinhamento que houve aqui, ele diz muito com o que aconteceu com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos da América. E aqui já foi uma orquestração já premeditada. Até porque houve financiamentos, houve pessoas de fora que estavam alimentando toda essa estrutura de invasão, né? E eu reitero que as pessoas devem respeitar o processo eleitoral, né? As pessoas devem ter o ato civilizatório de que a eleição ela se encerrou. Doutor Tiago, o que a gente percebe, eu cheguei a enxergar uma realidade paralela, porque vários organismos, universidades, a OAB, o Exército foi inclusive até convidado a acompanhar o processo eleitoral. Ficou provado por A mais B de que não houve nada, não houve falha nenhuma, foi tudo certo. E a gente via ainda desse povo aí, desses vândalos, desses terroristas, pedindo uma tal o código, esqueci agora o nome que se dá, mas era como se fosse a chave. Daí ele disse, mas isso aí já foi dito há muitos anos, né? Código-fonte, né? Que ele falava do código-fonte.
Mas isso já foi dado. Então, eles parece que vivem numa realidade paralela de que não, parece que ele não acompanha a grande imprensa, parece que faz que quando a gente, deu aqui agora no Zap, eu confirmou, pelo amor de Deus. Então, isso a gente via cotidianamente, fake news, e culminou com essa tragédia que aconteceu. Eu confesso, eu pensei que ali a ruptura teria ocorrido, mas graças a Deus houve uma reação e conseguimos colocar para fora. Agora, qual seria o remédio, doutor Tiago, para que isso não aconteça mais aqui com o nosso povo, com a nossa democracia, para que ela não seja mais atingida da forma que foi? É necessário, Edson, conscientizarmos cada vez mais as pessoas, darmos o ensejo de uma educação, né, cívica, cidadã, para que as pessoas compreendam que a democracia ela vive de alternâncias de quem está no poder. E esse toque epistemológico, esse toque de cidadania, ele deve vir desde quando as pessoas estão na sua formação, desde crianças, perpassando por todas as fases da vida e compreender que devemos ter civilidade, devemos ter respeito, né, ao contraditório, em razão de que o presidente da República eleito, ele é presidente de todos os brasileiros, né? E em 4 anos são realizadas outras eleições. O povo tem o poder de decidir na hora do voto quem é o seu candidato para representar, pois nós vivemos numa democracia representativa e a consciência crítica serve para todos os brasileiros, todos os cidadãos que aqui residem no território nacional e que têm a capacidade de votar, para que se perceba, né, a alternância do poder como sendo um caráter democrático de condução do processo eleitoral. Se por acaso estiver algo em desacordo com a boa e fiel política para o direcionamento do país, faz-se a alternância do gestor político. Através do voto. Através do voto. Doutor Tiago, a gente está indo para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, e eu gostaria de saber do senhor se as Forças Armadas são poder moderador. O presidente da República disse que não, né? E o que é que diz a Constituição com relação a isso? Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com o doutor Tiago Siebra. Nós estamos abordando hoje o tema terrorismo aqui no programa Fala Povo. Daqui a pouco, já já. Passando aqui para lhe convidar a acompanhar de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde, aqui na Nova Nordeste, a nossa Tarde Legal. Aqui você curte as melhores e maiores atrações da nossa cena musical. Também recorda com o Túnel do Tempo. E tem sempre para você curtir um clipe legal. É de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde. Se ligue nessa nossa tarde. Apoio Produtos de Limpeza Igual. Em Limoeiro você tem a Clínica Lien, com cardiologista, clínicos gerais, ginecologista, pediatra, ultrassonografia e mais de 21 especialidades prontas para te atender. Além do laboratório, claro, o Lien Lab. Tudo em um só lugar. Procure já a Clínica Lien, das 7 às 18 horas, no fone 3628-0278 e 99663-7249, na rua Antônio Fernandes Salsa, número 294. Sabia que você pode doar parte do seu imposto de renda para os projetos da Fundação Terra sem pagar nada mais por isso? É mais simples do que imagina. O cálculo é feito automaticamente pelo Programa da Receita Federal na hora de preencher a sua declaração. Fale com seu contador ou com a equipe da Fundação Terra. Mais informações, acesse www.fundaçãoterra.org.br. Faça da sua declaração uma boa ação. Você sabia que a falta de limpeza e higiene do seu ambiente pode facilitar para a propagação de doenças e prejuízos por conta das pragas urbanas? Evite esses problemas e conte com os nossos serviços.
A Imediata Saúde Ambiental é uma empresa especializada em proteger e cuidar da saúde da sua família e do seu patrimônio. Realizamos os serviços de desinsetização, desratização, desculpinização, sanitização de ambientes, limpezas de caixas d'água e cisternas e de esgotamento de fossas sépticas. Nossos produtos e serviços sempre dentro do padrão e aprovados pelos órgãos fiscalizadores, Anvisa, IBAMA, Adagro, entre outros. Contamos com uma equipe treinada e qualificada para melhor atendimento na prestação dos serviços, focada na satisfação dos seus clientes. Contrate uma empresa comprometida e amiga do meio ambiente. Evite visitas indesejadas. Faça uma ação imediata. Ligue agora e solicite um orçamento. Imediata, 15 anos no mercado. Lidar com aço com tecnologia. Desenvolver um produto que traz a marca da segurança, que atende e se adapta a muitas necessidades, que tem a marca reconhecida pela qualidade e onde as pessoas fazem a diferença. Esta é a Forte Equipe, uma das maiores empresas do Brasil na fabricação de andaimes e escoramentos para a construção civil. Durante as férias, a garotada tem um encontro com a melhor programação aqui na TV Nova. 5 da tarde, ela descobriu um mundo novo. Venha conhecer um mundo de Mia. 5h30, uma galera irada com superpoderes para combater o mal. Entra em ação os Power Rangers. 6 da tarde, prepare-se para curtir e dançar com os bailarinos do melhor estúdio de dança do mundo, The Next Step, Academia de Dança. Férias na TV Nova é alegria no ar. TV Nova. De volta com o programa Fala Povo, na noite de hoje eu estou conversando aqui com o Dr. Tiago Seabra. Ele é advogado, também é cientista político, advogado criminalista. E nós estamos abordando o tema terrorismo. O que aconteceu lá em Brasília, infelizmente, aquela tragédia que abalou não só os brasileiros, mas também abalou o mundo. Doutor Tiago, a gente falou aqui na questão que o senhor disse, é bom a gente tocar nesse assunto de novo, que é as fake news. E eu lembro perfeitamente, quando eu fazendo reportagem policial, quando eu ia dar uma informação a respeito de uma matéria que eu estava fazendo, doutor, eu confesso que eu checava, ia para lá, voltava, checava, ia para lá, voltava, checava, pegava o boletim de ocorrência da polícia, o que é que tinha e o que é que foi, com o maior cuidado do mundo para não ser processado, para não contar uma mentira, para não contar uma informação errada. Eu, quando passava uma informação, confesso ao senhor, eu passava 3, 4 peneiras em mim mesmo para que não saísse uma informação errada. E a gente o que observa é, no Zap, uma pessoa levar aquilo a sério. Eu observei o seguinte, que o gestor que passou, que saiu da presidência da República, o ex-presidente, eu observava, não sei se eu estou errado, ele fazia questão de desacreditar a grande imprensa. Não sei se isso fazia parte do projeto, do programa dele, desacreditar a imprensa para depois passar as informações dele via grupo de Zap, grupo não sei o que. Ou seja, a grande imprensa que se responsabiliza, que tem aquele cuidado de passar a informação, como eu acabei de dizer que tinha, ele desacreditava aquilo e as pessoas passavam a acreditar no Zap. Foi a cena que eu vi, muitas vezes, confirmando notícia. Olha, confirmada agora, Alexandre foi preso. Aquela mentira e eles acreditavam naquilo. Eu gostaria que o senhor desse seu ponto de vista com relação às fake news. Perfeito. A imprensa livre e independente, ela é uma prerrogativa constitucional, né? Ela está presente na Magna Carta de 1988. Isso. Então, é um requisito essencial como um pilar da democracia, né? A imprensa livre e independente. Isso. É um fator que contribui... Guardiã da democracia. Guardiã da democracia, exatamente, Edson. Perfeitamente essa sua colocação. E nós vivemos num mundo muito dinâmico no que tange a gama de informações.
E as redes sociais, elas são propagadoras de muitas informações equivocadas. Então é necessário se ter o senso crítico de se observar que tipo de informação está sendo, se coaduna com os fatos reais, a fim de que você não possa ser um replicador de notícias falsas e isso venha a formar opiniões equivocadas, em razão de que os filtros hoje são muito mínimos, né? As pessoas estão mais acreditando em uma notícia espalhada do que propriamente em se aprofundar a respeito de um caso. Então, isso é muito delicado. É uma situação muito delicada, como o senhor falou, porque a grande imprensa, como o senhor fala, a gente, para dar uma informação, você tem que, senão você vai ser processado. Então, você tem que ter cuidado com aquela informação que você vai estar dando, tal, para você, a gente chama de barriga, para você não dar uma barriga, uma notícia errada, uma notícia falsa, então você se preocupa. Não é? Eu sempre fui favorável à democratização dos veículos de comunicação, ou seja, eu sempre defendi que a informação deve chegar a todos, indistintamente, porque a gente tem que formar opinião para que as pessoas tenham opinião formada, a gente tem que deixar as pessoas bem informadas para que elas não sejam enganadas com facilidade, mas através de informações concretas, não através de mentiras, através de falsidades. Então, a dica que eu dou, deixo até aproveitando o espaço aqui, se você pegar uma informação no WhatsApp, você vai lá no Google, vai no Google, aí bota aquela informação que você viu, aí você coloca lá no Google, aí ele vai dizer, aí pergunta se é fake ou não, ele vai dizer, porque tem muitos órgãos já que estão preparados para isso. Aí se saiu no Globo, aí você olha no Globo, mas vê se saiu na Folha, vê se saiu no Jornal do Brasil, vê se saiu no Jornal à Tarde, e você faz um filtro e você vai saber se é não, ou se é mentira ou não, rapidamente, não vai ser difícil. Não é mais ou menos por aí, doutor Cialo? Não tenha dúvida, Edson. A informação, ela precisa ter um condão que venha a alcançar a maior quantidade de pessoas com uma estrutura que passe credibilidade. Né? Então, os meios de comunicação têm esse papel, né, para informar, para gerar um senso crítico, para gerar pontos de vista que venham a ser debates de discussões e as pessoas que estão sendo abastecidas dessas comunicações, elas precisam também apurar para não serem replicadores de notícias falsas e que isso venha realmente a causar danos no aspecto legal contra si, né? Pronto, doutor Tiago, a gente foi para o intervalo e agora que a pergunta é com relação às Forças Armadas, né? Porque as Forças Armadas, elas foram citadas por ministros, não é? Por governador do Distrito Federal mesmo disse que muitas vezes as Forças Armadas não colaborou para desmanchar aqueles acampamentos, enfim. E as Forças Armadas estavam presentes, também ela estava presente isso vai para a história, com certeza, não tenho dúvida disso. Agora a grande pergunta é, as Forças Armadas são ou não são um poder moderador? Eu conheço 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e o Judiciário. E as Forças Armadas? É um poder também? Veja, Edson, a palavra poder moderador foi um instituto criado na época do Império no Brasil, né? E essa instituição, ela vigorou desde o exercício da monarquia de Pedro I até Pedro II, quando esse poder ele foi destituído do Brasil no formato republicano desde a Constituição de 1891. Então, a partir daí, o Brasil passou a ter 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. As Forças Armadas, elas estão submissas à ordem do Presidente da República, né, conforme a Constituição de 1988. O Presidente da República é o chefe maior das Forças Armadas, tá? E as Forças Armadas, elas estão no caráter de defesa nacional. Elas não estão na qualidade de um poder moderador, e sim como um alicerce para garantir a segurança nacional da República Federativa do Brasil. Um exemplo bem claro, a invasão da nossa terra, não é? Cuidado com as nossas fronteiras, Sem dúvida. Não é isso? Sim. Ou a guerra, defender o nosso povo. Eu sempre fui...
Tem quem fala muito, tem um jornalista que ele fala muito disso, ele disse, olha, Edson, discutir política com quem está armado não é uma boa ideia, não. Não é? Você está armado e eu desarmado, como é que eu posso discutir política com você? Fica meio complicado, né? Eu acho que você já está numa certa desvantagem discutindo política com quem está armado. Então, o bom conselho, né, o bom senso diz que não. Então, daí você tira o que seria você discutir política, né? Então, quando Lula diz que as Forças Armadas não são um poder moderador, eu creio que ele está se referindo ao que diz a Constituição. Sim. Não é isso? O presidente da República, presidente do Congresso Nacional, presidente do Poder Judiciário e principalmente todo e qualquer cidadão, ele deve se pautar ao que a Constituição diz. Porque Carta Magna, né? não há nenhum gestor público que esteja acima da Constituição. Então, a Carta Magna de 88, ela versa de uma maneira muito clara, muito evidente, que é ela que detém as diretrizes para a gerência da República. E a democracia é um princípio dos princípios, Edson. A democracia é o que há de mais evoluído para uma convivência política entre os cidadãos em uma sociedade. E ela não pode, em nenhum aspecto, ser vilipendiada, pois é o formato mais eficiente que se foi encontrado no convívio social para que cidadãos possam conviver de uma maneira respeitosa. E os atos que foram praticados, eles não podem ser reverberados, eles não podem ser levados isso a título como um orgulho. Aquilo ali foi uma situação extremamente lamentável. É isso que eu ia dizer, porque as pessoas, sabe, fazia selfie. Eu estou fazendo questão de dizer que ele estava fazendo questão de dizer que era um terrorista. Uma página triste na história do Brasil. Eu não conseguia entender isso, porque, como o senhor acabou de dizer, nós temos os três poderes, sabe, que a Constituição protege, que a Constituição rege, enfim, e você vai lá na casa, invade, destrói, e você ainda bota fotos na internet. Eu acho que isso é um assinte, sabe? Foi um negócio muito sério, muito grave, e espero que isso não aconteça mais nunca. E o que estão pagando, parece que não parou por aí, vai ter mais gente presa ainda, e deve pagar mesmo e responder por isso, porque a nossa Constituição é nova, é de 88, mas ela é forte e deve ser respeitada. O que se observa é que todos aqueles atos praticados têm algum tipo de alusão à manifestação em apoio ao ex-presidente, e isso é uma lástima, porque não se pode confundir o apoio a um certo gestor político, a um candidato, com atos libidinosos daquela natureza. Vandalismo. Um vandalismo. Quem quiser apoiar, quem quiser fazer uma oposição, faça uma oposição de uma maneira crítica, de uma maneira construtiva, que venha a enaltecer características e apontar falhas da atual gestão. Assim, são os pesos e as medidas para que a democracia ela possa correr de uma maneira harmônica, de uma manifestação lídima, de uma manifestação íntegra e que vence nas eleições quem vai ter uma maioria que o povo escolher. Que o povo escolher. E essa visão, ela deve estar muito clara na consciência das pessoas e que a alternância a cada 4 anos se tem novas eleições, né? E isso é necessário ser respeitado, ser respaldado, a fim de que a construção da democracia ela esteja acima de todo e qualquer ato que venha a vandalizar, que venha a lapidar o patrimônio, que venha manchar a dignidade do Brasil frente aos órgãos internacionais, etc. Doutor Tiago, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, foi muito bom bater esse papo com o senhor. As portas do programa Fala Povo continuam abertas. Quando o senhor quiser bater um papinho aqui, quiser tomar um cafezinho com a gente, fica à vontade. Sempre às ordens. Agradeço a audiência e espero sempre contribuir e estar aqui sempre à disposição. Então, pessoal, o programa Fala Povo, na noite de hoje, conversou com o Dr. Tiago Siebra, cientista político, também advogado criminalista, e nós conversamos sobre o terrorismo, o que aconteceu na nossa capital federal.
Eu estou de volta amanhã no mesmo horário aqui no canal 22.1 da sua TV Nova. Tchau, pessoal. Lá vamos nós e não vamos sós. Programa Fala Povo. Apoio Clínica e Laboratório Lien. Mais de 20 especialidades médicas. Ai, que vontade de te dar